Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o William, eu vou conduzir a disciplina de Biologia com vocês aqui no Personal Educa. Vamos lá? Então, aula 11, nós temos a disciplina de Histologia. Então, o que significa histologia? Histologia nada mais é que o estudo dos tecidos. Nesse caso, a gente vai falar dos tecidos animais, dos tecidos que ocorrem no corpo dos animais, principalmente animal humano. É o foco dessa disciplina, a gente entender como se organizam esses tecidos e os principais locais que esses tecidos ocorrem, beleza? Antes da gente começar a falar de tecido, a gente tem que lembrar que o tecido é um nível de organização. Então, o que é isso? Nível de organização é uma maneira pela qual as estruturas do corpo se organizam. Então, eu trouxe uma revisãozinha breve para a gente lembrar em que ponto estão os tecidos para a gente, a partir daí, vislumbrar essa disciplina e começar a conversar um pouco mais sobre os tecidos. Lembrando também que nas aulas a nossa ideia aqui é trazer uma visão mais geral. Vai ser necessário que você investigue melhor esses tecidos nos seus estudos e assim também resolva os exercícios, tudo bem? Bom, vendo então como que a vida se organiza, a gente tem os primeiros níveis de organização começando lá no átomo. O átomo é a unidade básica que a gente conhece amplamente divulgada como a parte indivisível da matéria até hoje, né? Átomos se organizam em moléculas, moléculas que vão compor todas as estruturas orgânicas ou inorgânicas dos seres ou que os seres possuem nos seus corpos ou que eles utilizam a fim de necessidades metabólicas também, né? As moléculas vão se organizar em organelas, aqui eu fiz um exemplo de uma organela chamada mitocôndria, uma organela clássica, né? As organelas, no nível próximo de complexidade, formam as células formam os tecidos, e é aqui que a gente está hoje, no estudo dos tecidos, que por sua vez vão se organizar formando os órgãos, formando sistemas e formando um organismo, beleza? Bom, quando a gente vai falar de tecidos, então, a gente tem que ter a noção geral do que é esses tecidos. Então, os tecidos são compostos por células e por matriz extracelular. Professor, o que é matriz extracelular? Matriz extracelular é todo aquele meio extra que fica fora da célula que compõe o microambiente celular. Não só a célula, mas como o que tem em volta dela. E ali naquele ambiente vão ter vários elementos que vão ser igualmente importantes para a sustentação daquela célula naquele ambiente. Os tecidos também eles aparecem em regiões no corpo e apresentam funções específicas. Então as células elas vão se organizar por meio de afinidades, né? As células elas vão sofrer diferenciações celulares ao longo do desenvolvimento de cada corpo e os corpos vão ter no seu corpo como um todo diversos tecidos. Hoje a gente vai trabalhar principalmente os dois primeiros tecidos para depois a gente ir para o próximo. Por quê? Nos animais existem principalmente 4 tipos de tecidos. E o que interessa para nós aqui hoje são apenas 2 deles, tá bom? O primeiro deles é o tecido epitelial. Então, epitélio já traz para o nosso entendimento a ideia de revestimento, aquilo que está na superfície. Então, o tecido epitelial ele é um tecido de revestimento e de proteção. Então, por exemplo, a pele. A pele tem na sua estrutura tecido epitelial. Mas a gente tem que lembrar que a pele não é um tecido apenas, a pele é um órgão. E a pele também apresenta outros tecidos que a gente vai entender um pouco mais aqui também na aula de histologia. Bom, além do revestimento e da proteção, o tecido epitelial também é importante para secreção e absorção. Se a gente lembrar da presença de glândulas no corpo, em vários locais do corpo existe a presença de glândulas, que são revestidas por tecidos epiteliais específicos e especializados na secreção de substâncias. Vamos lembrar rapidamente que as glândulas elas podem ser endócrinas ou exócrinas. As glândulas endócrinas elas liberam o seu conteúdo na corrente sanguínea e as glândulas exócrinas elas sempre liberam o seu conteúdo em alguma superfície. Glândula sudorípara, glândula mamária, por exemplo, são exemplos de glândulas exócrinas, beleza? A questão de absorção, a gente também vai retomar elas quando a gente estiver falando de fisiologia e aprendendo um pouco mais sobre o sistema digestório. Por quê? O tecido epitelial ele também é responsável pela absorção de nutrientes.
Nesses locais onde há absorção de nutrientes, geralmente esse tecido se organiza em microvilosidades. O que são isso? São entremeados de tecido que fazem com que ele otimize a absorção, fazendo com que aumente a superfície de absorção nesse ambiente. Então, o tecido epitelial também é importante na questão de absorção de nutrientes. Bom, é importante lembrar, pessoal, que o tecido epitelial ele é avascular. O que significa isso? Avascular é um tecido que não tem vasos sanguíneos. Então, quando a gente corta o dedo, por exemplo, o que a gente fere, o que sai sangue é o tecido conjuntivo, que é uma camada que está um pouco abaixo do tecido epitelial. Mas se o tecido epitelial ele é avascular, como que ele se nutre? Como que ele se mantém vivo? Ele também apresenta essa característica de absorver os nutrientes que são trazidos pelo tecido conjuntivo. Porque a gente vai ver daqui a pouquinho que o tecido conjuntivo, ao contrário do epitelial, ele é vascularizado, ele tem vasos sanguíneos. Bom, de maneira geral, o tecido epitelial ele tem algumas classificações. Pode ser de acordo com a sua função, pode ser de acordo com a sua estrutura morfológica, as suas células ou as suas composições, né? Principalmente, ele é classificado de duas maneiras. Pelas camadas que compõem esse tecido ou pelas células que compõem esse tecido. Vendo a caracterização do tecido epitelial pelo número de camadas, a gente tem um tecido simples, quando ele tem apenas uma única camada de células, um tecido estratificado, quando ele tem várias camadas de células, ou um tecido pseudo-estratificado, que é quando essas células elas estão em alturas diferentes e os núcleos delas apresentam alturas diferentes também. Percebam que na primeira e no segundo casos, eles estão sempre na mesma altura, os núcleos das células sempre retinhos. Na terceira, no pseudoestratificado, os núcleos aparecem em alturas diferentes, beleza? Uma segunda classificação do tecido epitelial é pelo formato dessas células. Então, a gente tem células mais achatadas, que recebem o nome de tecido pavimentoso, né? Que está presente, por exemplo, nos pulmões e no endotélio, que é o tecido dos vasos sanguíneos. As células podem ser cúbicas, bem formato de cubo mesmo, e presentes na tireoide. Ou prismático, que são colunares, elas estão em formato de coluna, que está presente no intestino. Importante aqui a gente lembrar que existe sempre em biologia, em muitas das matérias, a gente vai falar de algumas exceções. E a bexiga, ela é uma exceção nesse caso, porque o tecido que reveste a bexiga é um tecido de transição, é um epitélio de transição, que nesse caso ele apresenta células achatadas e células cúbicas, dependendo se a bexiga está cheia ou se a bexiga está vazia. Beleza?